muito boa noite para você. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o surto de dengue aqui no estado, considerado um dos mais graves dos últimos anos. De janeiro até a primeira semana de abril, foram registrados quase 163 mil casos prováveis da doença. Ao meu lado está o entomologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz de BH, Fabiano Duarte Carvalho. Também estão aqui comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. Desse total que eu acabei de citar, 61 mil casos foram confirmados, da doença, 24 óbitos aqui em Minas Gerais. O que é que tem causado esse surto, essa epidemia? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer, agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. O aumento do número de casos de arbovirose, de doenças tipo dengue, zika, chikungunya, nesse momento, ele é muito multifatorial. A gente acredita que esse aumento ele é relacionado a vários fatores, vamos colocar alguns como a temperatura, as altas temperaturas que tem nesse momento, e também as chuvas frequentes. Então a gente está vindo aí de um inverno que foi um dos invernos mais quentes dos últimos tempos, Nós passamos por um verão agora também muito quente. Você vê as chamadas da própria mídia, fevereiro mais quente, muito aquecimento calor. Global 2023 vai ser mais chuva. Quente, muita chuva. Eu vi uma nota também sobre as chuvas em BH, Eu acho que foi o mês de janeiro dos últimos 10 anos que teve um volume maior de chuva nos últimos tempos. Então, assim, a gente vem de um momento bem atípico, E temperaturas altas, elas aceleram o metabolismo do mosquito, O Aedes aegypti, no caso, o vetor dessas doenças. E aí você acaba tendo mais mosquitos num menor período de tempo, E aí você pode ter mais doenças, com a presença de mais mosquitos. Então, temperaturas altas, a gente às vezes tem todos os anos, Começo de ano, nesse período bem característico. Mas, como a gente está falando, a gente está num ano atípico. Então, pelo que o senhor está falando, que assim, a gente convive com a dengue há décadas, E há alguns anos a gente registra epidemias mais graves, episódios mais graves, outros menos graves, mas está sempre aí, a dengue, ano após ano. E agora outras doenças também, como chikungunya, zika. Mas pelo que o senhor está falando, essas mudanças climáticas, essas estações mais extremas que a gente está vivendo, mas quando tem chuvas, são chuvas muito intensas, o calor também mais intenso e, de forma geral, uma temperatura mais elevada durante todo o ano. Então, esse cenário também te pode prever, então, que nos próximos anos, se não tiver uma reversão nesse quadro, é uma previsão ruim pensando nesse cenário de dengue e dessas outras doenças, é isso? Sim, se continuar nesses quadros, pode acontecer. Agora, sim, a gente tem que abrir um parênteses, porque essas doenças são doenças, elas são autocontroladas. E aí, o que acontece? Esse ano, uma parte da população entra em contato com algum sorotipo do vírus. Então, o vírus dengue, explicando, tem 4 tipos diferentes, que a gente chama de sorotipos. E aí, quando a grande parte da população entra em contato com um sorotipo, aí no ano que vem tem muita gente imune, então você acaba tendo menos casos também. Então, a presença de um sorotipo diferente, também, isso, tem um ciclo. E aí você acaba, às vezes você passa 1, 2, por isso que o pessoal costuma falar assim, de 3 em 3 anos você tem um ano mais alto, como se fosse um número mágico. E aí está mais ou menos relacionado com isso, com a entrada de um sorotipo novo num lugar que faz tempo que ele não circula. Só para quem está nos escutando, o fato de eu ter sido contaminado por de um sorotipo não quer dizer que eu estou imune a ele. Eu posso voltar a ser contaminado pelo aquele sorotipo, essa imunidade é permanente? Geralmente você tem, não é uma regra geral, uma coisa quadrada, mas geralmente você pega o sorotipo e você fica imune a ele. Pode ter exceções nessa regra, mas não é o que acontece na maioria. Na maioria você vai pegar um sorotipo e vai ficar imune. Às vezes a pessoa fala, eu tive 8 dengues, é muito pouco provável que a pessoa tenha tido 8 vezes dengue, porque você tem 4 sorotipos, a menos que ela seja uma exceção a essa regra. Mas mais ou menos isso, quando você é acometido por um dos sorotipos, você fica imune a esse sorotipo. Então, teoricamente, você pode pegar aí 4 dengues. Que já é muito. Mas, professor, essa variedade de sorotipos dificulta, por exemplo, a definição de uma vacina para a dengue? Sim, com certeza, porque uma vacina ótima, ela deveria ser uma vacina que funcionasse bem para os 4 sorotipos. Ou que tivesse um resultado no conjunto que fosse um resultado positivo, médio, que já ajudaria muito, já seria um fator
é muito positivo no combate à dengue. Mas, igual a gente já falou aqui, a gente está falando de dengue, a gente está falando de zika, a gente está falando de chikungunya, né? E a gente está falando de vacina só de dengue, por enquanto a gente tem a vacina. Né? Assim, as vacinas que estão sendo encaminhadas hoje são voltadas para a dengue. Isso também é uma limitação. Agora, já existe essa vacina da dengue, ela já é uma vacina existente, mas ela não é uma vacina tão eficaz, né? O senhor até falou por causa dessa questão dos sorotipos. Qual que é a eficácia dessa vacina em média? Isso. Hoje, a gente tem autorizado pela Anvisa 2 vacinas para dengue. Né? Tem uma que já tem uma autorização há mais tempo, que é uma vacina da Sanofi Pasteur. Né? E essa vacina é um pouco limitada, assim, porque ela é indicada para uma faixa de idade restrita entre 9 e 45 anos e para pessoas que já tiveram dengue. Tá? Então, você tomar essa vacina, não basta falar que teve dengue, você tem que fazer um teste, né, para ver se você já teve, e aí você vai estar tomando essa vacina. E agora, no meio de março, teve a aprovação pela Anvisa uma nova vacina do laboratório Takeda, tá? Que é uma vacina que a gente está vendo ela como promissora. Ela pega uma faixa, ela é a primeira vacina autorizada pela Anvisa com uma faixa maior, né? Que é uma faixa que vai de 4 a 60 anos. Então já pega um pouco mais, uma faixa mais jovem, aproxima-se mais, avança um pouco mais também na idade. Então vai de 4 a 60 anos. E ela pode ser tomada tanto por pessoas que já tiveram contato com o vírus dengue, quanto por pessoas que nunca tiveram. Então acho que é um ganho bem legal. A gente acredita aí que essa vacina deve estar disponível na rede pública, na rede particular, no segundo semestre desse ano. E a gente espera uma perspectiva forte de que ela chegue no SUS, né? Acho que assim, o primeiro ponto de aprovação de uma vacina é a autorização da Anvisa, é um grande avanço. Né? E ela chegar no SUS seria sensacional. Dispensaria o teste também, né? Isso, com certeza. Exatamente. Dispensaria o teste, uma faixa maior de idade estaria ali protegida, né, contra a dengue. Agora, na região metropolitana, Belo Horizonte tem o maior número de casos, seguido de Contagem, né? Mas no estado de Minas Gerais, a região que mais preocupa é o norte. Norte de Minas tem maior número de casos, maior preocupação. Esse fator também está relacionado às condições econômicas mesmo da região? Pode ser aquele multifatorial também que a gente colocou, assim, ver qual o sorotipo que está circulando lá. Às vezes entrou um sorotipo nessa região que há muito tempo não circula. É difícil a gente concluir. Esse mapeamento, ele demora um pouco para ser feito? Demora né? um pouco, exatamente. Professor, o senhor é um especialista, eu posso dizer assim, no mosquito, né? No inseto, no mosquito ali. O que a gente pode falar da diferença, o que se sabe hoje desse mosquito da dengue, do mosquito da chikungunya, do mosquito da zika? É o mesmo mosquito, alterações desse mosquito? Quais informações que a gente já tem, características desse mosquito? Que antes falava que era um mosquito que só tinha um voo baixo, depois se descobriu que ele tem uma capacidade, uma autonomia de voo também mais alta, ele voa a andares, vamos dizer, alturas, né, mais altas. O que se sabe desses vetores? O vetor, na verdade, é o mesmo. O principal vetor dessas 3 doenças, sem dúvida nenhuma, é o mosquito Aedes aegypti. Tá? E a gente está falando de um mosquito assim, extremamente oportunista, né? Ele vai, assim, tem uma zona de conforto, né? Igual todo ser vivo tem, mas ele sai fácil da zona de conforto dele, né? Isso é um risco para a gente. Né? Quando fala do voo baixo, o mosquito se orienta por correntes de odores que geralmente estão aí a 1 metro, 1,5 metro do chão. Né? Então, assim, a chance, por exemplo, num prédio, você pegar um gradiente vertical, de ter mais mosquitos no primeiro andar e no 20º é imensa. Mas não quer dizer que você mora no 20º que você tem imune, porque o mosquito ele pode subir pela escada, e na escada ele vai conseguir se orientar 1,5 metro do chão até o 20º andar, né? Ele pode entrar no elevador e ir de carona, né? O mosquito sobe escada, o mosquito anda de elevador, né? Viaja de ônibus? Viaja de ônibus, né? De carro, vai de carona mesmo. Né? Até a principal forma de dispersão do vetor é essa dispersão passiva, né? Que é tanto o mosquito entrando em algum lugar, como a gente está falando aqui, mas também o transporte de ovos. Né? O Aedes aegypti tem um ovo extremamente resistente à dessecação. Tá? Então, ele coloca os ovos na parede do reservatório, ali próximo à lâmina d'água, ele não coloca os ovos diretamente na água. E se a água não subir, e eles podem ficar ali, tem pesquisas científicas que mostram até 400 dias, 450 dias, mais de um ano. Né? E aí, obviamente, aquela quantidade de ovos, ela vai diminuindo a viabilidade com o passar do tempo.
Mas entrando em contato com a água, eles podem dar origem a larvas aí. Então, às vezes, um ovo desse período quente de agora pode ser um mosquito do ano que vem, né? Se a gente... Professor, e a experiência que nós tivemos com a pandemia, né? Nós estamos agora numa epidemia. A gente não aprendeu nada com essa tragédia que foi a Covid, algo que a gente possa trazer e aplicar hoje na prevenção contra outras doenças semelhantes como a dengue, a chikungunya. Por exemplo, qual o papel do poder público, o papel da população, né? Não existe prevenção nesses casos, não? Não, com certeza, acho que a gente cresceu muito na pandemia. A gente vem de um momento muito difícil, né, que o país passou. E eu acho que a gente traz, assim, acho que a experiência do coletivo, né? Eu acho que não dá para a população jogar para o poder público jogar para a população. E eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, o poder público vai estar atuando igual como geralmente é atuante, né, nessas doenças. E a população tem que fazer a parte dela, né? Assim, a gente está falando de um mosquito que tem uma preferência por criadouros que em 80% são encontrados dentro das casas, né? Então, assim, eu acho que cada um, eu acho que é o coletivo, o importante é o coletivo, é cada um fazer a sua parte. A parte delas são aqueles 10 minutos que o senhor falou? A gente estava falando sobre o projeto 10 Minutos contra a Dengue, né? Que é um projeto que a gente convida e, na verdade, a gente convoca a população, né, a tirar 10 minutos, né? O projeto, ele parte de um pressuposto que a semana tem mais de 10 mil minutos e te convida a tirar 10 minutos do seu dia, da sua semana, uma por semana, tá? Para poder eliminar criadores que estão dentro de casa, tá? E aí, essa é a ideia. Um projeto surgiu com pesquisadores da Fiocruz do Rio, já há um tempo atrás, assim, inspirados num resultado que teve... um resultado bom que foi encontrado em Singapura, numa epidemia de dengue que eles passaram por lá, eles conseguiram diminuir com essa experiência, assim, um engajamento forte da população, que a gente tem a dificuldade aqui de conseguir. E aí a gente já sabe que é limpar a casa, cuidar dos pratinhos de plantas, né, do pneu, da tampinha, de todos esses locais, né? O pratinho de planta a gente pede nem para cuidar, a gente pede para tirar o pratinho de planta, porque até aquela de colocar areia, que às vezes vem em várias cartilhas de vários órgãos, tá? A gente pega larva em cima da areia, porque você vai molhando e a areia vai removendo. Às vezes chove, a areia vai removendo. Uma película de água sobre essa areia ali, às vezes é suficiente, a gente já coletou várias vezes larvas de Aedes aegypti nessa... Não vamos dar sorte para azar, areia, né? Exatamente. Então, a ideia é manter tudo que você puder manter fechado, como caixa d'água, reservatórios de água fechado. Sim. O que você puder eliminar, né, lixo, essas coisas, assim, tudo que fica exposto, que para a água é um problema em relação ao mosquito. Bom, nós já falamos sobre a parte, então, da população. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a parte do poder público. O Entrevista Coletiva vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. A entrevista coletiva está de volta. Nós estamos falando hoje sobre o surto de dengue aqui no estado com o entomologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz de BH, Fabiano Duarte Carvalho. Estamos de volta então para falar, né, sobre a parte do poder público. Aqui em Belo Horizonte a gente tem agora o anúncio da criação de uma biofábrica. O senhor poderia explicar para a gente o que é isso, né? Muitas pessoas ficam se perguntando como assim uma fábrica, né, de mosquitos. Não é bem isso, né? Mais ou menos, isso mesmo. É uma fábrica de mosquitos, né, assim, que tem sido noticiada e tal, que é uma fábrica de mosquitos. Esses mosquitos, eles contêm uma bactéria, que é a bactéria Wolbachia. Aí os mosquitos com a bactéria, os Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, bloqueiam as doenças, como dengue, zika, chikungunya. Então a gente teria mais mosquitos que não transmitem doenças. Então seria mais mosquitos para menos doenças. Mas em quanto tempo esses mosquitos... A gente teria um efeito, né? Assim, a gente teria todos os mosquitos já não transmitindo essa doença. Quanto tempo levaria? A Wolbachia, ela leva em cada lugar um tempo para se estabelecer, né, no local. E aí são algumas semanas de liberação. Vamos colocar um número empírico, tipo 10 semanas de liberação. E aí a equipe envolvida na proposta vai avaliar se precisa liberar mais ou menos e tal. Cada lugar é feito de uma forma. E a partir do momento que os mosquitos com Wolbachia se estabelecem, é uma coisa contínuo, né? É sustentável a palavra. Você então combate a doença, mas então ao mosquito, ao transmissor, porque seria uma maneira de eliminar o Aedes?
afetando a reprodução dele ou neutralizando, por exemplo? A verdade não seria eliminar o Aedes aegypti. A ideia é substituir a população de Aedes aegypti, que está aí hoje no campo, que a gente chama de silvestre, por mosquitos Aedes aegypti contendo a bactéria. Então, a partir do momento que ele está em campo, ele tem o mosquito com Wolbachia, ele tem algumas vantagens competitivas, então nas possibilidades de cruzamento que tem ali, favorece a produção dos mosquitos com Wolbachia e, com o tempo, a ideia é que os mosquitos com Wolbachia vão aumentando e cada vez menos você vai ter menos mosquitos sem Wolbachia na localidade em que tiver acontecendo a proposta. Então, a parte científica Portanto, não infectados, né? Não infectados. Professor, aí tem uma pergunta ainda em cima disso. Aí como é que se faz? Produz uma quantidade X e aí solta os mosquitos em determinada área, por exemplo, pensando no estado, né? Estou pensando aqui em Minas Gerais, né? Como é que se dá esse processo? Através das larvas do mosquito, deixa numa determinada região? Como é que é esse processo? Isso, assim, quem vai definir a equipe do projeto, ela pode ser feita tanto a liberação de mosquito adulto, quanto pode ser feita a liberação de ovos. Eu acho que cada estratégia para cada lugar pode ser diferente. Mas funciona pensando num esquema para o tamanho de um estado de Minas Gerais. É eficaz esse tipo Esse é o desafio, né, assim, de trazer a proposta e conseguir fazer essa liberação, produzir em grande escala, né, liberar os mosquitos. Os mosquitos vão, por exemplo, se for liberar os mosquitos adultos, você pode levar tubos contendo esses mosquitos, vai passando de carro, abrindo e os mosquitos vão saindo. Olha só, né? Então você tem estratégias aí, acho que tem que ser estudado para cada lugar e a equipe define qual a melhor estratégia para cada localidade. Agora, professor, tem muitas curiosidades que cercam esse tema também, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem, certos cidadãos são naturalmente imunes a dengue, chikungunya, zika, alguns alimentos evitam que o mosquito se aproxime. São verdades, né? Assim, o que a gente pode dizer sobre isso? É difícil a gente falar, a gente sempre tenta orientar que a população não se apoie nesses alimentos, né? E aí consome e fica ali com a sensação do dever cumprido, né? Estou protegido, comi isso hoje, alguma coisa assim, né? Então, assim, a gente não orienta que as pessoas... Não existe comprovação sobre isso. Que vai funcionar assim, porque não são coisas simples, né? É uma combinação de fatores, né? De odores que pode ter relação com o gênero da pessoa, com a idade, com a alimentação daquele dia, então é multifatorial também. Mas é cientificamente comprovado que algumas pessoas atraem mais o mosquito que outras, né? Sim. Eu falo isso até empiricamente também. Nossa, eu também sinto isso. Sim, nós até conversamos um pouco sobre esse assunto, né? A gente faz trabalhos em campo de coletar mosquitos, a gente observa isso, que quando a gente está andando no campo, algumas pessoas da equipe são mais atrativas do que outras, por exemplo. Né? Então, isso acontece, mas não quer dizer também que essa pessoa vai ser sempre a mais atrativa. É sempre a pessoa que ela se sente assim, né? Que sempre ela está na posição. Mas pode ser que por uma mudança de alimentação, ou alguma coisa, a pessoa, isso mude. Né? No interior a gente costuma falar em sangue doce, né? Isso, exatamente. Professor, o mesmo mosquito infectado pode transmitir mais de uma doença? A zika, chikungunya... Você fala tipo de uma dupla infecção? Pode acontecer, mas assim, existe uma probabilidade que um desses dois micro-organismos que estejam ali infectando mosquitos se saia melhor, né, nesse momento e que a pessoa vai pegar essa doença. A doença, né, como se fosse uma competição entre os micro-organismos. Assim, o vírus, depois que ele... Só te interrompendo. Claro, o vírus, após ele entrar no mosquito, o mosquito vai lá, ele pica uma pessoa que está infectada, né, e ele consegue pegar o vírus. O vírus tem um desafio grande, são várias barreiras dentro do mosquito, né, que ele tem que vencer até ele fazer essa volta e voltar na glândula salivar do mosquito para ele estar infectando uma outra pessoa. Isso demora alguns dias. Né? Então, assim, não quer dizer que simplesmente picou uma pessoa infectada e vai picar a outra e a pessoa vai pegar a doença. Então, são várias barreiras que esse vírus tem que vencer ali dentro. E aí, se tiver dois, eles vão estar disputando essa corrida ali dentro. A gente está vindo aí, né, de 2 anos e meio de pandemia, essa coisa toda, mas para além disso também não houve uma certa omissão dos governos em nível municipal, estadual e até mesmo federal nas campanhas preventivas de dengue, de chikungunya, de zika. Não houve uma falha? Pelo menos esse ano, eu não vi uma campanha. Agora que está dando coletivas, entrevistas, falando para tomar cuidado, mas campanha mesmo de
de eliminação do vetor, da transmissão, dos pratinhos d'água, essa coisa toda, né? Eu não vi nenhuma campanha robusta aí sendo veiculada. Vocês estão na pesquisa, vocês percebem que houve essa falha mesmo? Sem dúvida, a gente observa que essas arboviroses, né, as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, perderam espaço, né? A gente está vindo de um momento muito difícil, né, como você colocou, a pandemia, e acho que é natural o deslocamento de força para o caso do Covid, né? Principalmente naquele momento inicial, quando se sabia muito pouco, ainda não se tinha vacina, né? Então, assim, em partes eu acho que é natural esse deslocamento da força para uma doença que se sabia pouco e que tinha muita gente morrendo, né? Então, a gente percebe isso sim, tá? E por outro lado, assim, a gente tem que comentar que mesmo nesse período, né, assim, que perdeu espaço inclusive na mídia, né? Assim, sim, a gente atendeu muito pouca mídia, falou-se pouco sobre isso, né? Se você observar, teve casos de dengue, de zika, de chikungunya todos os anos, né? Mesma coisa, a gente está aqui falando de temperaturas altas, né? E que é o pico. Se você pegar o gráfico das doenças, vai ver que tem também no ano inteiro, né? Se você olhar dengue, tanto zika quanto chikungunya e pegar o gráfico, você vai ver o gráfico típico dessas doenças, ele dá o pico, né? Nesse início, e aí você tem uma baixa, mas você tem a doença o ano todo. Da mesma forma, nesse período, tem-se também menos, né, força em relação a essa parte, ao combate dessas doenças. Além né? da infecção, tem a questão das sequelas que algumas dessas doenças deixam, como a chikungunya, por exemplo, são sequelas graves. E existe um tratamento até caro. Quer dizer, é uma situação que deixa uma preocupação futura para essas pessoas também, além da própria infecção. Sim, essas doenças, ela tem os dois lados, né? A mortalidade, principalmente relacionada à dengue, a gente pegar do ponto de vista de mortalidade, acho que a dengue seria a principal delas, né? E do ponto de vista que o Orion está colocando de morbidade, né? Que é deixar a pessoa debilitada, né? De não conseguir fazer suas tarefas, trabalhar, cuidar do filho, né? As coisas mais simples, né? No caso de chikungunya, às vezes a pessoa tomar um banho, ela pode ter dificuldade, né? Assim, dores nas articulações. Isso. Né? O quadro das três doenças são muito semelhantes. O que muda um pouco é o que fica, assim, depois. Então, quando você pega, por exemplo, se fosse falar de morbidade, do ponto de vista da morbidade, eu, assim, colocaria o chikungunya na linha de frente, que é o que deixa um quadro mais difícil. Não quer dizer que todas as pessoas, né, que têm a chikungunya vão passar por isso, né? É muito variado, varia de pessoa para pessoa, mas é uma porcentagem das pessoas que ficam debilitadas por um tempo grande, né? E isso é uma parte complexa Agora, pensando na questão da mortalidade, até agravamento de quadros, a questão do diagnóstico também não é um problema? Ainda hoje não se confunde muito esses diagnósticos? Ou hoje há uma precisão? Você fala de diagnóstico diferencial entre... Sim, que às vezes a pessoa não sabe se está com dengue, se está com resfriado, se está até com Covid, entendeu? Assim, acho que às vezes acaba não tendo o tratamento correto, principalmente pensando na realidade do interior do estado, populações mais pobres. Isso é um problema, porque assim, nós estamos falando de doenças que têm, desde o assintomático, a pessoa não tem nada, né? Até uma pessoa que pode evoluir ao óbito. Então, e elas se confundem muito, tanto elas, uma com a outra, quanto com outros quadros, como uma gripe, né? E esses quadros mais leves, às vezes a pessoa não procura o atendimento, né? Isso, voltando ao que você tinha colocado, o período da pandemia, menos ainda, né? A pessoa tinha medo de sair de casa, ela só saía quando já estava num quadro realmente que estava muito incômodo, né, para ela poder sair e se deslocar para o serviço de saúde. Às vezes a pessoa ficou com medo de ir. Então, a gente acha também que nesse período da pandemia, a gente tem um período de subnotificação dessas doenças, relacionada à não procura também, né, da população pelo serviço. E, professor, falando nesses casos confirmados, né, são aproximadamente 61 de dengue, 41 mil casos, 13 mil casos confirmados de chikungunya no estado e 200 casos 14 confirmados só para Zika. Por que essa diferença, né? Por que muito mais casos de dengue? É uma boa pergunta. Tipo, eu acredito que seja esse multifatorial que a gente colocou aqui, né? Mas eu não saberia, vou ficar te devendo essa. Professor, ao contrário da Covid, a dengue, chikungunya, sofre essa guerra ideológica, fake news, por exemplo, existem esses ataques também nessas orientações, na foto de campanha, como disse o Murilo aqui há pouco?
Essa parte acho que atrapalha muito, né? Eu acho assim, a gente sempre orienta a população a procurar, a desviar dos fake news, né? A procurar informação em fontes confiáveis, né? Como a própria Fiocruz, a FUNED, instituições de pesquisa, instituições do governo, né? Assim, que sejam gabaritadas para dar, porque às vezes você perde muito tempo ali com informação, né? Que não vale a pena. De novo a ciência, né? Exatamente. E aí, essa é a ideia. Professor, pensando em quem convive ou vive em áreas onde há muito mosquito, não tem jeito, assim, que são, né? Pessoas que moram no interior, às vezes, muita vegetação, ou então aglomerado de casas, às vezes, né? Onde não dá para você controlar essa questão do vizinho ali. Repelentes, esses químicos, são eficazes? Tem algum tipo que é mais eficaz que o outro? E repelentes naturais também, há eficácia de algum tipo? Sobre repelentes, a gente coloca que o repelente ele é uma coisa a mais, né? Então, assim, sempre lembrando que o principal é eliminar o criadouro, né? Então, tomar os cuidados, mas o repelente, principalmente nos momentos de epidemias, uma ferramenta que vai te ajudar. A gente sempre orienta que as pessoas não se aventurem muito de fazer misturas ali, porque a pele é muito delicada e você não sabe o que pode causar. Então, a gente sempre orienta que as pessoas optem por repelentes que sejam autorizados pela Anvisa, né? Que tem um registro na Anvisa que vai te dar uma segurança, né, no uso e que você use como está colocado ali. Às vezes é um pouco difícil, assim, você conseguir usar, porque às vezes você tem que passar de 3 em 3 horas, é difícil você cobrir toda a parte, se deixar uma parte da pele sem passar, provavelmente o mosquito vai encontrar, né? Você passa, deixa um triângulozinho ali que não passou, ele vai procurando ali, ele vai encontrar. Então, assim, resumindo, a gente acha que é importante uma ferramenta a mais que está aí à disposição da população. A tecnologia do mosquito está à frente da nossa. Né? Pode ser, é verdade. Né? E que a pessoa faça o uso de acordo com a orientação. Todo cuidado, né? Exatamente. Professor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Orion também, obrigada. Murilo, mais uma vez conosco aqui. O Entrevista Coletiva de hoje, então, chega ao fim. Nós voltamos no próximo sábado, 10 para as 7 da noite. Eu espero todos vocês. Até lá.